Olá você, muito boa tarde, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Falamos boa tarde porque estamos às 16 horas, especialmente para falar a você que Eureka está no ar. Eureka 2018, para nós um privilégio enorme retomarmos as atividades neste grande ano, nesse ano histórico, nesse ano de tantas relações sociais, políticas, culturais, esportivas. Um ano brilhante, sim, o ano de 2018. Um abraço a você que nos acompanha nessa caminhada com 14 anos. Daqui a pouquinho, 15 anos no ar em favor da educação brasileira. Privilégio? Privilégio nosso. Muito obrigado a você que está conosco aqui na E-Paraná, na TV Educativa. A você que nos acompanha também na TV UFPR, retransmissora, com muito orgulho para nós desse espaço, já há 8 anos também. E a vocês da TV Assembleia, que estão conosco nos 399 municípios do estado do Paraná. Um grande abraço, sim, muito obrigado por essa companhia. E não poderíamos começar essa nova etapa do Eureka, Eureka 15 anos, se não tivéssemos aqui a presença brilhante de uma mulher. É a Semana da Mulher, o Dia da Mulher comemorado ali, no dia 8, necessariamente, o mês da mulher. Mas mais do que isso, hoje é um privilégio para nós contarmos com uma colega professora, uma educadora, professora de letras como eu, seja de língua portuguesa, da última Flor do Lácio, e diretora de uma escola, da Escola Superior de Educação da Uninter. Professora Dinamara Pereira Machado, muito obrigado. Privilégio, minha amiga. Privilégio estar aqui contigo, Marlos, com todo o seu público e fazer parte desse momento de 15 anos do Eureka. 15 anos. Ou seja, já está virando adulto daqui a pouco, Tem né? festa. Esse adolescente, tem festa. Festa. Ou seja, toda essa bagagem que tem levado para a educação brasileira. Então, assim, comemorar os 15 anos com o grupo do Eureka, com você liderando todo esse grupo, Privilégio. é um grande privilégio. E realmente estamos num ano basilar. Sem Um ano dúvida. diferente dos demais anos. É um ano em que a política está aflorada, um ano em que nós estamos discutindo políticas públicas na área de formação de professores, na área educacional, mudanças significativas. Enormes. Não é só uma questão de vivermos aí, eu digo, nós temos que extrapolar, e você tem feito isso nesses 15 anos, de viver de pão e circo. Sim, Não, não é possível. não podemos. Nós temos que usar as mídias, toda a televisão, para que a população, sim, tenha acesso ao conhecimento. Sem E dúvida. que possa escolher a quem seguir, porque esse é o aspecto da liberdade. Você escolhe a quem seguir, né? Então, assim, é ultrapassar o pão e o circo. Não merecemos ser felizes justamente para ficarmos quietos com o que temos, mas sim, e temos uma situação nesse país que é política, que é a questão do futebol que vem em seguida. Sim, um ano esportivo. Isso, Exato. que é a questão mundial, porque hoje nós somos planetários, né? Exato. A globalização. Globalização. Se temos um movimento na Europa, esse movimento vai reverberar no Brasil. Então, assim, é ter essa conjunção de fatores e o nosso público, o nosso aluno, o adulto e essa criança em formação dentro desse mundo. E vocês têm feito muito isso, sabe, Marcos? Nós A gente agradecemos. acompanha aí todo esse processo que o Eureka tem feito nesses 15 anos de ajudar no desenvolvimento por uma dignidade justa, igualitária. Pois é. Há muitos anos o que nos moveu, professora Dinamara, foi exatamente isso, o inconformismo. O inconformismo de uma situação que era posta e diziam para nós, sobretudo quando entrávamos em sala de aula, e os alicerces desse programa estão no Colégio Estadual do Paraná, ali exatamente no ano de 1998, há 20 anos, quando entrávamos em sala de aula no CEP, na maior escola pública do estado, para mim, a minha escola do coração, porque eu fui aluno e tive a felicidade de ser professor durante 5 anos. Então, entrávamos no estadual e perguntávamos para os alunos do noturno, e aí, gente, quem fará o vestibular da UFPR? As respostas eram tímidas. Um braço levantado, 3 braços levantados, num universo de 30, de 40, de 52 alunos. E dizíamos, mas por quê? Nós não temos chance, professor. Cai na real, não temos chance. Para com isso. Dá a tua aula que é legal e vamos adiante. Não, gente, não posso me conformar com isso. Àquela época, professora Dinamara, os percentuais de aprovação na UFPR eram de exatamente 18% a 22%. Ou seja, a universidade pública era privada. Ela não estava aberta à coletividade. E isso fez com que nós, com o passar do tempo, entendêssemos que poderíamos atuar de forma modesta, que é o que nós fazemos, com a contribuição das emissoras e de professores voluntários, como é o seu caso, que vem aqui, que sai das suas atividades e traz esse conhecimento. Então, professores de escolas particulares tiveram uma participação
assídua nesse espaço e com o passar do tempo nós chegamos à realidade de 2018. Qual é a realidade de 2018 dentro da maior universidade pública desse estado? A realidade é 59,66% de aprovação, ou seja, quase 60% das vagas da UFPR ocupadas por alunos da rede pública. Mérito nosso? Não, mas nós contribuímos 0,00001%, isso já nos deixa com um sorriso aberto, dizendo estamos cumprindo o nosso papel. E a colega é muito feliz quando diz que as mídias têm que se voltar para isso. Claro que a TV tem que ser entretenimento também, mas não pode ser só entretenimento. Então, quando nós temos esse espaço que nos permite democraticamente falar, e inclusive aí vai sempre essa palavra, o Ministério da Educação recebeu a proposta do Eureka desde 2008, mas esse entendimento do MEC era que não, essa liberdade de fala, o programa tem que ter um roteiro, tem que ter um roteiro, mas tem que ter a liberdade de cátedra, que é o professor falar, defender os seus aspectos dentro da educação, porque nós somos aqueles que vivem o cotidiano de uma sala de aula. Você e eu gostamos da sala de aula. Isso mesmo. Então isso é maravilhoso, professora Dinamara. Marlos, esse espaço da dialética, ou seja, esse encontro que nós temos que ter e que as pessoas têm que perceber. A dialética é justamente isso, esse encontro de pensamentos e a construção de um novo pensamento. E quando nós olhamos para o ensino superior brasileiro, que nasce após a chegada da família real no Brasil, que isso é muito importante. Nós passamos mais de 300 anos e é um país colonizado, pronto, com a chegada da família real para termos um ensino superior. E um ensino superior que nasceu, ficou até aproximadamente 1990 completamente elitizado, e depois em 96 nós temos uma abertura, mas aí tem uma questão importante, ele tem uma abertura e esse avanço hoje da classe C, da classe B e da classe D nas universidades federais e também ganhando uma massa nas instituições privadas, dá-se por dois fatores. Primeiro, nós tivemos políticas de acessibilidade, como ProUni e como FIES, e tivemos também, agregado a isso, um terceiro fator que é a educação à distância. E aí, o que acontece? Agregou-se na história do Brasil, no ensino superior, um ensino superior que era elitizado, para a elite, aí agregou três fatores e nós tivemos essa mudança social nesse país. Eu não discuto em momento algum a questão de ser público ou privado. Nós temos que discutir conseguimos chegar onde precisamos. Nesse jovem, nesse adolescente, que ele tem que levantar o braço e falar assim, eu sou capaz de entrar. Eu consigo fazer um curso superior, eu vou fazer parte dessa massa, que é uma massa intelectualizada, que não vai só caminhar com os outros, ela vai pensar antes de caminhar, ela vai colocar as proposições dela. Então, assim, foram três fatores que nós estamos vivenciando, daqui a pouco, há 30 anos, vamos falar, que mudou essa imagem de um ensino superior elitizado para um ensino superior realmente fazendo o papel dele. Só me permita mais uma questão. Aí, alguns críticos, dentro dessa dialética que nós temos no mundo acadêmico, e fica transitando o mundo acadêmico com o mundo político, das políticas públicas, dizem assim, a educação para a massa não é boa. Senhores, alto lá... Não. Como não? A massa, por quê? Porque tivemos um país que foi colonizado e alguns só tinham acesso. E continuam com o ideal das profissões coloniais. Eu tenho que ser advogado, eu preciso ser engenheiro, eu preciso ser médico. Se sou médico, advogado, engenheiro, eu sou doutor. Os outros são profissões menores. Como assim profissões menores? Como assim num país que agora, em março de 2018, chega à conclusão, com dados oficiais, que nós temos 12 milhões de jovens, 12 milhões de jovens que não estudam, não trabalham e não fazem absolutamente nada. Então, como é que eu posso ter 12 milhões de jovens assim à mercê da vida e, é claro, de caminhos que podem ser tortuosos? Sim. É nessa hora que a colega cita com grande propriedade que os governos, e aí todos os governos, independente de partido, porque nós tivemos a contribuição, se falarmos, e vamos falar em nomes, se quiséssemos falar em nomes, diríamos que tudo isso começou com Paulo Renato Souza. Sim. Sim, começou no governo Fernando Henrique Cardoso, começou com, então, ministro da Educação, Paulo Renato Souza, nessa abertura de 96, ao qual a professora se refere. E depois, em 2002, isso expandiu, ainda com Paulo Renato Souza, mas é justamente na gestão de Cristóvão Buarque, quando começa o trabalho com Cristóvão Buarque como ministro da Educação e no governo Lula, que há uma expansão disso. E é claro que hoje o ProUni é indiscutivelmente
um projeto de excelência na abertura do ensino superior brasileiro. Sim, professor Marlos. E importante que as pessoas percebam assim, por que ter políticas de acessibilidade? Porque enquanto nós tivermos a ausência da equidade social, nós precisamos ter política de igualdade. Sim. Então, aí eu puxo para o escopo do espaço feminino. Quer dizer, por que ainda comemorar o Dia da Mulher? Por que ter políticas afetivas? 8, Porque precisamos ainda, porque não somos considerados em igualdade. Então, quando nós não tivermos uma população brasileira realmente com pelo menos a primeira graduação, porque a discussão da segunda tem que ter possível, a primeira graduação. Que maravilha. Primeira graduação, para que a gente tenha uma massa assim de pensantes, de pessoas que possam refletir, né? E não é fazer a graduação para ter um canudo, porque vai ter um melhor status social e econômico, não. É fazer uma graduação para ser feliz. Sem dúvida. Para ser feliz, porque a felicidade é a grande dificuldade. Porque você pode ter um grande cozinheiro que entende bem e ser feliz. Ele não precisa ser um chefe de cozinha. Sem dúvida. Mas assim, ele não precisa ser aquele que fez, mas ele precisa estar feliz com o que ele conseguiu. E essa felicidade passa pelo homem se reconhecer. E saber o seu papel, a sua função. A sua função social. Exato. E a função social para uma massa pensante requer ele se declarar um pouquinho mais dentro dos estudos. E para isso, precisa de um curso superior, precisa sim de uma segunda graduação, às vezes avançar numa pós, num mestrado, num doutorado. E não é num doutorado para ser chamado de doutor, mas é para conhecer mais acerca de determinado assunto e poder discutir aquele assunto. Horizontalizar a sua vida educacional. É sobre isso. Então, essa defesa do programa Eureka também, ao longo desses anos, sempre foi essa. Não só de que é possível o estudante ingressar no ensino superior, aí público ou privado, mas ele tem essa prerrogativa e, de fato, acreditar nele. Porque o desestímulo, muitas vezes, é o negativismo, o senso comum. Ah, a escola é ruim, na educação básica não atrai, então o jovem sai da escola e não quer sequer ir para o ensino superior. Isso é bobagem, isso é falácia. Sabe, quem pertence a esse discurso? Aqueles que têm medo de uma população mais aculturada. Porque uma população mais aculturada, ela não aceita as coisas goela abaixo de uma forma tão fácil. Esse é o novo Brasil. E se não acreditam nesse novo Brasil, por favor, há outros países com os quais você pode conviver em liberdade dentro desse seu raciocínio. A Coreia do Norte é um desses países, você pode ser feliz por lá. Pode ser feliz no Iraque, no Afeganistão também. Agora, o Brasil, desses brasileiros que olham para frente, democrático, é um país que quer, sobretudo, que deseja, sobretudo, que o seu jovem esteja no ensino superior. Com certeza, professor Marcos. E esse jovem, eu digo assim, esses jovens vão trabalhar com as gerações que ainda nem nasceram. Exatamente. Com as gerações que não têm nome ainda. O povo do século XXI. Isso. E um povo que nasce conectado, mas que tem que perceber, e volto à questão, de que qualquer mídia, ela vai servir para te deixar despojado em casa, mas ela também tem que te elevar ao nível cultural. Né? Então, o jovem que entra numa mídia social para conversar também tem que entrar num jornal, em vários tipos de jornal, para conhecer aquela notícia a partir de vários enfoques. Então, esse momento que vivemos, que é um momento que já tivemos antes, mas que agora a população está buscando por ser reconhecida. E aí, com o fator que você falou muito interessante, estamos numa fase de desempregados nesse país. Sim. Muito grande. Quer dizer, pessoas que também buscaram o ensino superior, mas disseram assim, poxa, mesmo com o ensino superior eu não estou empregado. Porque não basta ter um curso superior. Você tem que ser, em excelência, um profissional. Nós temos que fazer um intervalinho do programa Eureka. Daqui a pouquinho retornamos à nossa atividade e já retornamos com o nosso endereço eletrônico. Escreva para nós, dê o seu alô, a sua sugestão, a sua crítica construtiva. Esse espaço é um espaço da educação. E agradecemos muito a direção da emissora, muito obrigado a Michele Tomita, diretora desta emissora da E-Paraná, por acreditar no programa Eureka nesses 2 anos em que estamos retomando os nossos trabalhos. Intervalinho cultural, daqui a pouquinho retornamos, professora Dinamara Pereira Machado conosco, para falarmos um pouco mais sobre educação. Não perca!
Eureka no ar, segundo bloco. Escreva para nós, olha aí o nosso endereço eletrônico na tela para você observar. Professor Marlos, professor por extenso, @uol.com.br. E também professor Marlos Eureka, o nosso Eureka com k, @gmail.com. Ao nosso lado hoje, professora Dinamara Pereira Machado. Professora Dinamara, muito bem-vinda mais uma vez, saudando você nesse segundo bloco, para conversarmos um pouco mais sobre a educação. E eu quero lançar já essa pergunta. Falávamos sobre o Dia Internacional da Mulher, que foi agora, dia 8, recentemente, o mês de março, em transcurso. E eu pergunto, como é ser mulher e diretora de uma escola com milhares de alunos? Mas quando eu falo milhares, eu estou falando de milhares mesmo. Como é o seu papel no cotidiano das atividades, dirigindo esse grande rebanho que quase chega aos 3 dígitos? Professor Marlos, bom, o sorriso já mostra o que é estar na Escola Superior de Educação. E ser mulher é sim um enfrentamento todos os dias, é uma luta constante. Nós ainda não conseguimos olhar o ser humano como ser humano, né? Ainda a questão do gênero está muito aflorada. Ser mulher num cargo de direção é estar num ambiente masculino. Num ambiente em que eu costumo falar que caminha entre laços e guarda-chuvas, né? Uma definição muito bonita. Os laços que Muito somos bonito. nós, com todas as nossas fragilidades de um corpo feminino, que é muito diferente de um corpo masculino, mas que também o laço que traz a robustez, porque nós agarramos e conseguimos, quem tem a figura do laço muito claro, nós vamos ao infinito e amarramos tudo isso, né? A nossa vida é um constante devir de crescimento e de geração. E na questão do guarda-chuva, de ainda ter um fenômeno na mulher, que a mulher precisa ser protegida. Sem dúvida. Sem dúvida, olha que fala do professor Marlos. Mas, ao mesmo tempo, esse ser protegida menospreza o aspecto da mulher. Sim. Então, estar numa direção de uma escola em que você protege pessoas, na verdade. Exatamente. É o contrário. Então, esse meu mundo de Inverte-se. laços e guarda-chuva é um mundo em que eu também sou guarda-chuva, porque estou protegendo, amparo muitas protege. pessoas. É a função do guarda-chuva, a analogia do guarda-chuva é perfeita, ele está ali para isso. Estou para proteger muitas pessoas, muitas pessoas que estão comigo. Então, esta é uma direção. Estar à frente de uma escola é você conseguir imbricar, ser laço e ser guarda-chuva ao mesmo tempo. E ser mulher nesse momento que nós vivemos, ainda quando você pega o Atlas da Violência, né? Recentemente discutia isso até num artigo, junto com uma outra professora, a professora Márcia Mocelin, em que nós olhamos o quê? Querida professora Márcia, um abraço à professora Márcia. Olhamos muito claramente quando você vê no Brasil, entre 10 mulheres que sofrem violência, tá? Essa grande maioria ainda é mulher negra. Sem dúvida. Então, Porque na escala é assim, você tem o homem branco, o homem negro, mulher branca e tem a mulher negra. Quer dizer, ela ocupa, são 4 posições, ela ocupa a 4ª posição. Isso, e assim, e ela carrega ainda 2 questões. Ela é mulher e negra. Então, é um absurdo quando você olha o Atlas e você pensa assim, alguns estados na federação já avançaram na questão da mulher, do atendimento à mulher, não. Nós temos estados no sul do país que menosprezam ainda esse aspecto da mulher, da violência contra a mulher muito forte. E não é uma violência, ela está na classe baixa? Está, mas está em todos os níveis sociais. Todos os níveis. E nós temos visto isso na televisão, aparecido casos famosos de violência, né? E nem vamos falar da questão da violência que não é nem a do espancamento, mas os outros tipos de violência que nós temos. A violência diária, que é o assédio. Isso! A violência diária mesmo, que é o desrespeitar a mulher, entendendo-a como um ser humano que é de fácil acesso. Então, por ser mulher, eu posso acessá-la e não dizer um elogio, não é um radicalismo aí, não é um elogio respeitoso, olhar a mulher e dizer assim, puxa, desculpa, não se ofenda. Normalmente, ficamos assim, não se ofenda, mas você está muito bonita. Pronto, isso sim. Agora, o que passa disso já é a provocação, o assobio, o assédio, aquela história da mulher passando e o cara do outro lado gritando, e aí, gostosa, e aí, isso. Não, para com isso. Você não gostaria que isso fosse dito a alguém da sua família, mãe, irmã, filha, então não faça isso também com outra, né? São situações simples, mas que o cotidiano revela esse preconceito de gênero mesmo. O homem se coloca num patamar superior à mulher. Isto é passado. Isso. Isto é passado. Com certeza. E o que me nunca fui, na verdade, nunca fui superior, mas é passado. É passado.
É passado com certeza. E o que me entristece como mulher é perceber que algumas mulheres adotaram ser tão contrárias a esse posicionamento, mas adotaram esse posicionamento. Sim. E hoje nós vivemos o reverso, né? Alguns homens falando de assédio ou assim. Então, esse meio termo que nós deveríamos já, nesse avanço social, são 70 anos de direitos humanos. 70 anos. 70 anos de direitos humanos. Então, assim, nós deveríamos ter avançado um pouquinho mais. E quando nós falamos, e aí por que comemorar o Dia das Mulheres, por que ainda ter políticas de acessibilidade, como o ProUni, que falávamos há pouco, O primeiro né? bloco, exatamente. Ou o FIES, por que fazer isso ainda? Porque não chegamos à equidade social. E fica bem claro esse registro. O período de março, mês de março, um mês de resistência. Isso! O dia 8 que passou, o mês, na verdade, uma discussão. E uma discussão que perpassa a política também, quando nós temos certeza que nesse ano de 2018, infelizmente, um número muito pequeno de mulheres vencerá o processo eleitoral e entrará, por exemplo, na Câmara dos Deputados, ou no Senado, ou nos governos do Estado. Sim. Quiçá na presidência da República. Então, são relações curiosas essas desse país. Com certeza. E o que é interessante também, quando nós puxamos tanto para a questão da mulher, ou do acesso das massas ao processo do ensino superior, ou à educação, é que o que a gente tem visto? 70 anos de direitos humanos. Quer dizer, veja que nós ainda não temos países em que direitos humanos predominam. São respeitados, de fato. Nós também temos uma questão de que, na mídia posta, né, uma briga clara de grandes marcas que utilizam o trabalho humano ainda de uma forma que não deveria ser utilizado. Então, ter essa resistência, ou no mês de março, ou as pessoas serem conscientes de que nós precisamos avançar. Não é só avançar no aspecto tecnológico, mas avançar nas relações humanas, na relação de respeito, que é a grande dificuldade. O respeito com o próprio ser humano, o respeito com o meio ambiente e com as suas escolhas. As escolhas feitas que devem ser respeitadas nesse princípio básico que é a liberdade. Isso. E, novamente, eu tenho uma fala do arcebispo do Amapá que diz assim, é saber a quem você quer servir. Isso é ser livre. Sim. Isso é ser livre. É opção. Então, assim, eu tenho um conceito, eu tenho uma questão que eu aprendi nos bancos escolares, e eu quero seguir isso, mas sem ferir outras pessoas. De fato. E respeitar essas escolhas. Então, assim, ser diretora, professor Marlos, voltando à sua questão, é sim um enfrentamento. Mas entre laços, entre guarda-chuvas, ser diretora de uma escola que tem 63% do seu público feminino. Exatamente. E o que é interessante... As mulheres na educação, a vital importância da mulher na educação. Isso. E o que nós temos? É muito interessante o mapa da educação brasileira, por quê? 63, vamos pegar da minha escola, a Escola Superior de Educação, a qual eu falo minha, né, como diretora de uma grande escola. 63% são mulheres. Só que o que nós percebemos quando nós analisamos o mapa do ensino superior brasileiro? Que, na maioria, professores nas universidades são homens. As mulheres ainda, vejam que é um fato cultural, né? São os estereótipos que nós temos. No ensino superior, predominam homens dando aula. Na educação básica, existe uma predominância de mulheres. Feminina, óbvio, isso. Então, assim, essas mulheres que eu estou formando, e falo isso com as minhas alunas, por favor, avancem para o ensino superior. Nós temos que ter um misto. Nós temos que acabar com esses estereótipos que existem, que um homem não pode dar aula na educação infantil. É só olhar um homem dando aula para os pequeninos, na educação infantil, ou no ensino fundamental 1, no 2 é até um pouco mais aceitável, mas olhar no ensino fundamental, não, mas espera aí que estranho. Há um olhar enviesado para essa figura, um olhar de estranhamento, o que ele está fazendo ali? Olha, ele é um educador. Sim. Ele está cumprindo a sua função. E da mesma maneira, quando olhamos para o ensino superior, do outro lado dessa moeda, inúmeras vezes há uma não aceitação da figura feminina docente em determinados cursos, predominância masculina. Você tem 20 cátedras, 20 cadeiras, 20 disciplinas, você tem homens nas 20. É como se não pudesse. Nos cursinhos de acesso ao ensino superior, os cursinhos pré-vestibulares, isso já é um termômetro. Temos 1, 2 mulheres, se temos. Todo o cômputo de professores é masculino. Por que isso, né? Então, mas aí eu volto ao pensamento de colônia que nós temos. Sim. Vamos voltar ao pensamento de colônia. Quem que podia acessar o ensino superior? Pouquíssimos? A elite? Quem que podia acessar o ensino superior como docente, como magistral, a pessoa que tem a cátedra? Os homens. Então, são analogias que nós percebemos dentro de um país que ainda
preserva um pensamento de colônia. Sem Quer dúvida, dizer, o sem dúvida. posto aonde eu vou transmitir conhecimento, onde eu vou formar novas pessoas, tem que ser dominado para os homens. Eu sei que é um pensamento feminista agora, Não, eu fiz uma grande analogia, mas é isso que nós percebemos. Eu faço uma brincadeira, professora Dinamara, que é assim, muito rapidamente, né? Que é a garota conhecer o rapaz numa sala de aula, de preparatório para o pré-ENEM, como nós temos o pré-ENEM Eureka funcionando, o pré-ENEM Eureka Uninter, em plena atividade, e a garota leva o rapaz para almoçar em casa. E aí os pais estão ali, o pai olha para esse garoto e pergunta para ele, escuta, que curso você quer fazer? Aí ele abre o sorriso, medicina, direito, arquitetura, odonto, certo? Engenharia, feliz da vida. O outro lado da moeda, se fosse o Marlos, no passado, e a garota me levasse para uma refeição, o pai perguntou, o que você quer fazer? Eu diria assim, letras. Como assim? O que você faz? Letras. Como assim? Letras. Ou seja, com certa vergonha de dizer que é nada. Eu quero fazer letras, eu quero fazer história, eu quero fazer geografia, eu quero fazer biologia, eu quero fazer matemática, porque é a docência é maravilhosa. Sem esse receio. E além de maravilhosa, Marlos, assim, o que é importante, os números já revelam isso. As pessoas buscam outras profissões, Sim. Elas vão lá, fazem direito, elas fazem engenharia, elas fazem qualquer outra profissão. E aí, próximo dos 26, 27, 28 anos, elas vão fazer uma licenciatura. Então, assim, o engenheiro busca uma matemática, o advogado, quem sabe, vai para letras ou filosofia. E no final do dia, eles acabam, muitos deles, indo para a docência, que é o que gera inúmeras pesquisas de nós termos profissionais dentro da área de educação que não passaram, de fato, pela formação de docência. Então, a docência é uma profissão que aflora mais tarde. Por quê? Perceber essa grandiosidade do que nós temos, de formar as novas profissões, e aí lembrar bem, né, que doutores é quem faz doutorado. Exatamente. Então, é muito bonito, eu vou ser doutor advogado, não, você vai ser bacharel. Quando você fizer o seu doutorado... Aí é uma outra história. É claro que nós temos uma carta do período real aí falando que... Mas não. Período real. Estamos no período real? Não estamos... Esqueça! Não estamos no período real. Já avançamos há muito tempo. O país não é uma monarquia. O país é uma república. Né? Democrática. E que para ser democrática as pessoas precisam realmente ter o conhecimento, saber a quem vai escolher, né? Não só nas urnas, mas... Que missão eu tenho de vida? Sim. E como que eu consigo ser feliz dentro dessa missão, respeitando as outras pessoas e realmente se despindo de tudo que às vezes nós somos colocados culturalmente, professor Marlos, né? Com toda certeza. É de olhar isso, olhar aquilo com um certo preconceito, né? Com análises que nos colocaram. Ah, isso é bom, mas é bom por quê? Será que é bom para a minha vida? Será que realmente é isso que eu gosto? Então, estudar nos possibilita isso, tanto na educação básica como no ensino superior, ou seja, a reflexão, saber quem nós somos e como podemos ser felizes e deixar pessoas felizes. E é um privilégio. Privilégio nosso e olha só, o programa está acabando, não é? E você ficou com um gostinho de quero mais? Que bom, porque nós vamos convidar a professora Dinamara para retornar outras vezes, porque nós temos uma série de bons assuntos para tagarelar no bom sentido. Professora Dinamara, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Marlos. Nosso, muito obrigado Eu que mesmo agradeço. estar conosco. E você está com o programa Eureka. Olha, não perca amanhã mais uma inserção do nosso trabalho e você continua conosco acompanhando essas ondas educacionais. Para nós um grande privilégio. Escreva para nós, siga esta programação e até o nosso próximo encontro. E cá para nós, seja feliz porque sempre vale a pena. Abra um sorriso, cumprimente alguém e dê aquele abraço. Abraçar sempre é agradável. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Você está com o programa Eureka, caminhando para os seus 15 anos de atividade em favor da educação brasileira. Obrigado, professora Dinamara. Eu que agradeço, Bom trabalho. Obrigada.